Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem, conforme combinamos em sala de aula, né, eu gravei 2 vídeos para vocês. Esse é um deles. Só vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Que é um conteúdo complementar em sala de aula. Nós vimos na aula presencial, né, como é a resistência, né, a absorção, quando ela é limitante. E quando a resistência combinada ela é limitante, tem algumas definições, né, para diferenciar, porque a resistência combinada ela é uma combinação da resistência à difusão externa, à difusão interna, né, e a reação na superfície. Então, como a gente vai diferenciar essa resistência, né, combinada com cada uma dessas resistências isoladamente? Para a gente saber daí aonde que o engenheiro químico deve apontar, direcionar, para modificar algum parâmetro de reação, né, para fazer aquela etapa limitante ter uma resistência menor, né, para daí acelerar o processo como um todo. Então, aqui, compartilhando com vocês agora, então, administrando de reatores heterogêneos, continua estudando a nossa aula, nós estamos aqui avaliando, então, a resistência combinada, né, a resistência RCR. Deixa eu pegar aqui só o laserzinho, ver se onde está aqui apontado. Aqui. Laser, certo? Vamos lá. Então, o que a gente viu na aula presencial, né, nós relembramos também, né, o fator de efetividade interna, que nós vimos lá em catálise. Lembram dele, né? Que o fator de efetividade interna, ele indica, né, a importância relativa das limitações devido à difusão interna e à reação. Ou seja, dentro desse fator de efetividade eta, aqui, está envolvido tudo. Está envolvido a difusividade efetiva, ou seja, leva em conta aí a tortuosidade dos poros, leva em conta o fator de constrição dos poros desse catalisador e também a reação, tá? Esse fator de efetividade é dado como velocidade global da reação, né, a velocidade real dela, dividido pela velocidade da reação que resultaria se a superfície interna do interior fosse exposta às condições da superfície externa da partícula, ou seja, igual eu falei em sala de aula para vocês, né? Temos os poros do catalisador, né? E como se a gente abrisse esses poros, deixasse toda essa superfície que estava interna, deixar ela exposta às condições CAS de superfície, tá? Numericamente, esse fator de efetividade, que nós vimos lá no capítulo 10, na aula de catálise, é dada por essa expressão número 2, tá? Onde esse φ aqui é o nosso módulo de Tilly, né? Esse módulo de Tilly é dado por essa expressão aqui, quando considerado, claro, uma reação de primeira ordem. Vocês podem voltar na nossa aula lá, no nosso conteúdo, que eu expliquei isso aqui muito bem para vocês, tá? Esse aqui é o módulo de Tilly para uma reação de primeira ordem. Tá vendo que o nosso φ, o módulo de Tilly, tem o número 1 embaixo. Então, esse número 1 embaixo está indicando que é para a primeira ordem de reação. Então, o módulo de Tilly, o que ele representa em si? Né? Ele representa o quociente, né, da taxa de reação na superfície pela taxa de difusão interna nos poros, tá? Dada pela equação número 3. Logo, aqui no nosso fator de efetividade, está envolvido tudo, né? Aqui, ó, difusividade efetiva, onde está relacionando, então, a porosidade da partícula, o fator de constrição. O que é o fator de constrição? Vocês lembram? É quanto a seção transversal do poro varia dentro da partícula. Também a tortuosidade, ou seja, os caminhos, né, que o poro faz dentro do catalisador, está tudo envolvendo aqui no nosso módulo, né, de Tilly, no fator de efetividade interna. Quando nós temos valores altos no módulo de Tilly, a nossa expressão número 2, ela pode ser simplificada para essa expressão aqui número 4. Tá? Mas o que representa altos valores do módulo de Tilly? Né? Alto valor de φ1. Se a gente tem um alto valor de φ1, daquela expressão número 5, né, nós temos que a taxa de difusão interna é baixa, ou seja, a taxa de difusão interna limita. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos uma partícula de catalisador não muito grande e não tão pequena. Ou seja, ela está em um tamanho moderado ali, onde nós temos uma certa porosidade, que é onde a difusão interna vai ser a limitante do nosso processo. Tá? Que vai indicar, então, um módulo de Tilly alto. Ok? Bem, então, voltando ao problema, né, o objetivo dessa aula, que seria, então, dar uma explanada um pouco melhor sobre quando a resistência combinada ela é maior. Certo? Que nós vimos na nossa aula presencial.
Então, quando nós temos aqui uma inclinação, né, muito superior ao nosso coeficiente linear aqui na resistência da absorção, nós temos que a resistência combinada, ela é limitante do nosso processo. Mas a resistência combinada não é tão simples que igual a resistência à absorção. Quando nós vimos na aula presencial, quando a resistência à absorção ela é superior à combinada, nós sabemos que o nosso processo está sendo limitado pela absorção da fase gasosa na fase líquida, correto? Então, a gente poderia, por exemplo, para diminuir essa resistência à absorção, colocar orifícios, né, de tamanhos inferiores, de formatos diferentes, que favoreçam a melhor homogeneização dessas bolhas dentro do reator, que vai favorecer, então, essa transferência de massa da bolha, né, do gás para o líquido, diminuindo, assim, a resistência à bolha. Mas quando nós temos a resistência combinada, sendo a etapa limitante, para a gente saber qual que é a etapa limitante é um pouco mais complexo. Por quê? Porque essa resistência combinada, dada pela equação 6, é a somatória do quê? Da resistência à difusão externa, que é o nosso RC, e a resistência à difusão interna e a reação na superfície, dada por RR. Então, quais dessas três etapas aqui que é a etapa limitante, né, quando nós temos a resistência combinada sendo a maior no nosso projeto? Então, faça necessário de um outro conjunto de experimentos, que é que eu vou explanar agora para vocês. Tá? Que conjunto de experimentos é esse? Tá? Para esse objetivo, então, há de se determinar um valor, né, dessa resistência combinada diferente para cada diâmetro de partícula. Então, nós fizemos lá na aula presencial, né, um experimento de CI dividido por RA por 1 sobre concentração de catalisador, e variamos a concentração de catalisador, né? E para esse diâmetro de partícula, nós identificamos aqui um R combinado, uma resistência combinada, correto? E uma resistência à absorção. Se eu mudar o diâmetro de partícula, nós vamos ter outras curvas aqui, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha, ó. Nós vamos ter outras curvas aqui, tá? Porém, então aqui variando o dp, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um dpzinho. Então, temos um dp1, aqui nós temos um dp2, né? Aqui nós temos um dp3. Variamos o tamanho da partícula, nós variamos o quê? A inclinação. Variando a inclinação, nós variamos a resistência combinada. Ou seja, nós vamos determinar uma resistência combinada para cada diâmetro de partícula diferente. Tá? Percebam que a resistência à absorção, o coeficiente linear, permanece o mesmo, porque nós mudamos apenas o quê? O diâmetro de partícula, nós não mexemos no dispersor de gás, nós não mexemos nos orifícios lá para diminuir o tamanho da bolha, por exemplo. Então, nosso coeficiente de absorção será o mesmo aqui, tá bom? Bem, tendo em mãos vários valores de RCR, né, para cada diâmetro de partícula, nós vamos plotar um gráfico do logaritmo natural dessa resistência combinada versus o logaritmo natural desse diâmetro de partícula, tá? Dependendo do nível de proporcionalidade que nós tivermos entre esses dois parâmetros, né, nós vamos ter, então, a diferenciação, se é a etapa externa, que é limitante, ou a interna, ou a reação na superfície, tá? Que vamos ter, então, esse comportamento, né? Se for uma inclinação de ln de resistência combinada por ln de dp der uma inclinação nula, quer dizer que a reação na superfície é a etapa limitante, tá? Se der uma inclinação 1, teremos esse comportamento, uma inclinação variando de 1 até 2, teremos esse outro comportamento. O objetivo, então, dessa aula em si é chegar nessa figura aqui. Como que chegamos em alfa igual a 0? Como que chegamos em alfa igual a 1? Como que chegamos em alfa variando de 1 até 2? E saber cada uma dessas curvas aqui, qual delas representa a reação limitante, a difusão interna limitante ou a difusão externa limitante, tá? E, então, teremos aqui umas constantes, né, que nós veremos no decorrer dessa aula aqui, que elas são de importância de ser analisadas, porque, por serem constantes, elas serão constantes, né, para determinado processo de reação. Então, a gente vai, tendo em mãos essas constantes aqui, nós conseguiremos determinar, por exemplo, uma resistência combinada em um outro diâmetro de partícula sem precisar fazer um experimento, somente relacionando com a equação da etapa limitante. Mas qual dessas curvas representa qual etapa limitante? Vamos ver agora, tá?
Então, há de se analisar, portanto, a resistência combinada. Qual que é a resistência combinada? Né? É a resistência à difusão externa, que é o nosso RC, mais a resistência, né, à difusão interna e a reação, que é o nosso RR. É esse daqui, dado pela equação 7. Então, os comportamentos serão avaliados para diferentes faixas de diâmetro de partícula, para pequenos valores, para moderados valores e para altos valores de diâmetro de partícula. Para baixos valores de tamanho de partícula, né? Em baixos valores de diâmetro de partícula, a espessura da camada limite diminui e pouco gradiente de concentração é observado, que indica um coeficiente convectivo elevado. Né? Quando nós temos uma partícula grande e reduzimos ela por uma partícula menorzinha, a camada limite que em volta dessa partícula, ela diminui de tamanho. Logo, o nosso coeficiente convectivo é maior. É mais fácil de ver troca de transferência de massa ali. Logo, se nós temos um Kc alto, né, esse termo aqui chega próximo de ser zero. Logo, nós temos aqui que RCR é proporcional a 1 sobre K. Esse K é velocidade específica, tá? Percebam que o N aqui, né, sumiu. Por quê? Assim como em baixos diâmetros de partícula, a lei de velocidade da reação se aproxima da reação na superfície, pois pouco gradiente haverá entre a superfície e o interior da partícula, o que indica que o nosso eta, nosso fator de difratividade, se aproxima de 1. Vamos lá. Se temos uma partícula muito grande, percebam aqui comigo, eu estou ilustrando aqui, né? Uma partícula muito grande, a reação global que está acontecendo na partícula, por exemplo, no interior dela, vai ser diferente do que está acontecendo aqui na superfície. Mas quando a gente vai reduzindo o tamanho dessa partícula com o tempo, né, no experimento, o que vai acontecer? A lei de velocidade que está acontecendo aqui dentro vai ser quase igual à superfície que está aqui, a lei de velocidade que está acontecendo na superfície. O que é justamente o caso quando o nosso eta se aproxima de 1. Né? Nós não vimos lá, deixa eu ver se está aqui no exemplo. Não tá. Mas lá no slide anterior, deixa eu voltar aqui rapidinho para vocês verem, ó. Quando nós temos aqui a nossa velocidade global próxima da velocidade da superfície, qual que vai ser o quociente aqui? Vai ser 1, correto? Então, nós temos aqui um comportamento, né? A resistência combinada é proporcional a 1 sobre K. Temos algum dp aqui? Né? Não temos nenhum dp aqui, né? Ó. É um dp elevado o quê? A 0. Né? Logo, para baixos partículas, né, tamanho de partícula, tem-se que a resistência combinada independe do diâmetro do catalisador. Logo, nós temos aqui o quê? Uma inclinação de alfa igual a 0. Ou seja, quem controla esse processo é a reação na superfície. Tá bom? Por causa do nosso eta. Aqui está aproximando de 1. Ok? A reação na superfície está controlando. De modo que, ó, se nós temos um Kc muito elevado, a difusividade, ou essa resistência à difusão externa, né, é próxima de 0. Logo, o que nos resta é 1 sobre Nk, é eta K, certo? Com eta próximo de 1, quer dizer que a reação na superfície, que é controlada pela velocidade específica K, né, é a que vai controlar a nossa reação. Então, a gente pode aqui, por exemplo, variar a temperatura, né, nós vamos ter o quê? K maiores, né? K não é função da temperatura? Né? A velocidade específica não é em função da temperatura, por exemplo? Então, se a gente aumentar a temperatura, nós vamos aumentar a velocidade específica, aumentando a velocidade específica, nós vamos reduzir a resistência à reação química. Correto? Então, o que nós temos aqui, quando para baixos diâmetros de partícula, que é a reação na superfície controla. Isso aqui é o quê? É a velocidade específica da reação. Ok? Para tamanhos moderados de tamanho de partícula. Então, voltando aqui na equação 7, né? Ainda nós temos um tamanho moderado de partícula, ou seja, não é tão grande, não é tão pequeno, ou seja, nós temos um Kc, um coeficiente convectivo de massa ainda alto. Tá? Então, esse termo aqui se aproxima de 0. Porém, como é um tamanho moderado já, né, de partícula, nós vamos ter um eta diferente de 1. Ou seja, nós já teremos alguns efeitos de difusão interna aqui dentro. Tá bom? Porque o eta, esse coeficiente de efetividade interna, esse Nzinho aqui, ele representa tanto, né, a difusão interna quanto a reação.
Tá bom? Então, se nós temos um eta diferente de 1, quer dizer que os efeitos de difusão interna já são passíveis de serem considerados. Tá? Então, nós teremos aqui a resistência combinada é proporcional a 1 sobre eta K. Né? Só desprezando esse termo aqui, que é de convecção externa, que é desprezada, né? Por ser um valor muito alto, esse termo aqui se aproxima de zero. Então, a equação 9 é a equação 7, com esse termo aqui sendo nulo. Bem, para altos valores do módulo de Tilly, nós temos lá daquela expressão, né, da equação 4, da equação 5, essa expressão aqui, número 10. Né? Para altos valores de Tilly, temos isso daqui, correto? Então, só substituindo o valor do módulo de Tilly para uma reação de primeira ordem, nós temos essa equação 10, correto? Bem, nessa equação 10, todos esses termos que estão marcados em vermelho aqui são termos constantes. Então, a gente pode colocar tudo isso aqui dentro de uma única constante, uma constante C1. O que vai sobrar aqui, então, é só o dp, certo? Logo, se eu colocar, substituir esse eta lá na nossa expressão aqui, né, ó, nessa expressão aqui, esse valor de eta vai ter uma igualdade, né? Então, a resistência combinada 1 sobre eta K, substituindo esse eta aqui, vamos ter uma constante que multiplica dp. dp elevado a 1, que é a equação 11. Se a gente linearizar essa expressão aqui, aplicar logaritmo natural de ambos os lados, logaritmo natural da resistência combinada, pelo logaritmo natural do diâmetro de partícula, vamos ter o quê? Que alfa, né, é igual a 1, ou seja, a inclinação de uma reta, né, com dados de logaritmo de resistência combinada para o logaritmo da diâmetro de partícula vai dar igual a 1. Isso representa, então, que a difusão interna limita o processo, por causa do nosso valor de eta, que é diferente de 1, que nós vimos ali no slide anterior. Belezinha? Qualquer coisa, vocês me procurem, tá, gente? Vamos ver agora para valores grandes de diâmetro de partícula, tá? Então, para valores grandes de tamanho de partícula, nós teremos altos diâmetros, né? E esses altos diâmetros vai fazer que o nosso coeficiente convectivo seja muito baixo. Ou seja, que a transporte de massa até a superfície do catalisador vai ser mais dificultada, porque a camada limite ali vai ser maior, né? Para diâmetros maiores, vamos ter camadas limites, né? De espessuras maiores nessas partículas. Logo, nosso coeficiente convectivo, Kc, é tão baixo, mas tão baixo, né? Aqui é tão baixo que esse termo aqui vai ser muito grande em comparação com esse termo aqui. Logo, a gente pode o quê? Desprezar o termo da equação 7. Tá? Então, agora, aqui nós temos que avaliar dois termos aqui na equação 12. Temos que avaliar o termo convectivo de transferência de massa e o termo de AC. Lembra o que é AC? AC é a área externa do catalisador. Tá? O Kc, ele pode ser avaliado sob duas condições distintas aqui, no nosso coeficiente convectivo. Com tensão de cisalhamento entre a interface sólido-líquido ou sem tensão de cisalhamento. Nós vamos ver isso aqui no próximo slide, tá? Antes disso, vamos avaliar certinho aqui a nossa área externa do catalisador. Vai ser o quê? A área externa do catalisador dividido pela massa do catalisador, que é a área por grama, tá? Então, fazendo aqui, colocando a área, o volume e a massa do catalisador, que nada mais é do que a massa específica vezes o volume, tá? Então, a área dividido pelo volume vezes a massa específica, temos, então, a área por massa. Dada para essa equação número 13. Tá vendo? Temos aqui em função do diâmetro de partícula. Guardem essa expressão aqui, número 13. Avaliando agora, avaliando o Kc. Tá? Então, agora vamos avaliar aqui o coeficiente convectivo de transferência de massa. Por enquanto, sem tensão de cisalhamento. Para isso, eu vou utilizar aquela correlação lá de fenômeno de transporte, que nós vimos bastante já, a correlação de Froslin, né, que relaciona o número de Sherwood, que é o número adimensional, né, que é igual a 2 mais um produto de Reynolds e Schmidt, a equação número 14. Tá? O que é Sherwood, gente? Sherwood, vocês vão lembrar lá de transferência de massa, vai avaliar o quê? A resistência à difusão mássica pela resistência à convecção mássica. Bom? Bem, como a gente está tratando aqui primeiro sem tensão de cisalhamento, nosso número de Reynolds, ele pode ser desprezado. Tá? Então, todos os termos aqui podem ser desprezados. Por quê? Porque o Reynolds, da definição dele, é o quociente entre forças inerciais por forças viscosas. Como nós não temos tensão de cisalhamento, né, nós não temos forças viscosas. Então, a gente pode desprezar esse termo aqui, ficando apenas com o 2.
tá? Então, o Sherwood vai ser igual ao quê? A 2, né? O Sherwood, ele é igual ao quê? O Sherwood, da definição da transferência de massa, é o Kc vezes o diâmetro de partícula sobre a difusividade, né? AB. É a equação número 15. Se a gente rearranjar essa expressão aqui para isolar o nosso coeficiente convectivo, nós teremos aqui a equação número 16. Então, substituindo agora as equações 13, que é aquela expressão do AC, e a 16, que é a nossa equação lá do nosso coeficiente convectivo no slide anterior, substituindo lá em 12, né? 12 é essa expressão aqui. Não, essa expressão. Substituir aqui, então aqui nós temos o KC e aqui nós temos o AC, rearranjando essa expressão, colocando tudo que é constante dentro de uma constante, temos então um C2 vezes um dp ao quadrado. Se a gente linearizar agora essa expressão, teremos que logaritmo, resistência combinada, igual ao logaritmo da concentração, mais 2 vezes logaritmo do diâmetro de partícula. Ou seja, se nós plotarmos um gráfico de logaritmo natural da resistência combinada pelo logaritmo natural do diâmetro de partícula e obtivermos um alfa igual a 2, a gente vai ter o quê? Que a difusão externa limita o processo. Ok? Então, nós temos agora, considerando a contenção de cisalhamento. Logo, o nosso Reynolds aqui não pode ser mais desprezado, então vamos deixar ele. Logo, esse segundo termo aqui, ele vai ser bem grande em relação ao termo sozinho, constante 2. Então, agora a gente pode desprezar, no caso, o 2. Tá? Então, assim, o Sherwood vai ser igual ao segundo termo, aqui. Correto? Mas a gente está falando aqui, tensão de cisalhamento, né? Quais desses termos aqui que envolve o diâmetro de partícula? Somente o Reynolds, né? O Reynolds é o quê? Né? dp vezes velocidade superficial dividido pela viscosidade cinemática. Temos aqui o quê? Um dp, correto? O Schmidt é o quê? O Schmidt é a viscosidade, né, cinemática dividido pela difusividade máxima, né, por DAB. Tá? Então, essa aqui seria a difusividade de momento pela difusividade máxima. Esse aqui é o nosso Schmidt. Tá? Ele independe do diâmetro da partícula, né? Logo, a gente pode desconsiderar ele aqui nessa avaliação, porque a gente quer somente avaliar com o diâmetro de partícula, tá bom? Então, o Sherwood é proporcional ao Reynolds elevado a quê? A meio. O que é Sherwood? Sherwood é KCdP dividido por DAB, a transferência de massa, né? É proporcional ao Reynolds, dP, velocidade superficial, por viscosidade cinemática elevada a meio. Organizando essa expressão e isolando o Kc, nós temos que Kc é proporcional à velocidade a meio dividido por dp elevado a meio, equação aqui a número 18. Substituindo agora nessa expressão 12, né, aqui coloquei 29, mas a expressão 12, que é essa daqui. Então, substituindo o Kc aqui, e aquele AC que a gente descobriu lá atrás, nós temos essa expressão, que a gente pode colocar tudo que é constante dentro de uma constante, e termos, então, aqui um termo dp elevado a 1,5. Né? Linearizando essa expressão aqui, a gente vai ter o quê? Uma inclinação de alfa igual a 1,5. Que também vai representar o quê? Que a difusão externa limita o nosso processo. Tá? Então, dependendo da correlação que a gente utiliza, aqui nesse caso, nós utilizamos qual correlação? Correlação de Froslin, que é essa daqui, né? Correlação de Froslin. Se nós usarmos correlações diferentes para o cálculo desse coeficiente convectivo de transferência de massa, nós vamos ter o alfa variando de 1 até 2. Por isso que tem isso aqui nos gráficos, tá? Variando de 1 até 2. Então, só recapitulando aqui, né? Quando a nossa inclinação de um gráfico do logaritmo natural, a resistência combinada, pelo logaritmo natural do diâmetro de partícula for igual a zero, teremos que o quê? Que o que limita é a reação na superfície. Se temos uma inclinação igual a 1, temos que a difusão interna limita o processo. Agora, se nós tivermos valores de alfa variando de 1 até 2, é a difusão externa que limita o processo. Ok, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado por essa aula e até o próximo dia.